Deixa só eu contextualizar. Eu estava exatamente falando, né, da importância da qualificação no momento atual, né, dando o exemplo da época que eu trabalhava com recursos humanos, trabalhava não, que eu ainda trabalho, né, que quem tinha ensino médio, que na época era chamado segundo grau, já tinha praticamente emprego garantido. Ocorre que, como nós estamos sabendo que a sociedade se transforma ao longo dos anos, tá certo? Em termos de economia, em termos de política, em termos de uma série de coisas, isso mudou. A questão da qualificação mudou de forma que hoje ter diploma de nível superior é quesito obrigatório, tá? Então, tem pessoas que têm até mais de uma graduação ou várias especializações, porque nesse mercado competitivo e acirrado que a gente se encontra, a qualificação é um diferencial. Voltando para o contexto educacional, tá? Muitas vezes você ter só uma educação de qualidade não é suficiente, tá certo? Por quê? Porque você tem que ter condições de vida à sua volta que lhe proporcione essa boa educação, tá? Então, às vezes, principalmente no ensino público, onde tem uma grande evasão escolar, tá certo? Ou seja, muitos alunos se matriculam e não comparecem, desistem, tá? Se você for fazer uma análise, o meio onde aquele aluno vive, né? Pais desempregados, muitas vezes os pais são alcoólatras ou metido em facção, mãe é solteira, o pai já tem sido morto. Ou seja, gente, a educação, ela anda interligada com esses fatos sociais, tá certo? Né? Então, assim, é importante a gente contextualizar, porque até isso daí a gente vai compreender melhor atualmente. Então, o que é educação? No sentido literal do dicionário, educação é o quê? É o processo para o desenvolvimento harmonioso das faculdades humanas. Olha aí como é chique essa definição. Professora, li, mas não compreendi. Vamos ver a segunda para ver se fica mais claro. Por educação, entendemos, antes do mais, a influência intencional. Intencional por quê? Porque você está passando conteúdo porque você quer que aquela criatura aprenda. A influência intencional e sistemática, porque é contínua, sobre o ser juvenil com o propósito de formá-lo e desenvolvê-lo. Já está ficando mais parecida com o que a gente conhece. Finalizando, a educação é a forma de transmissão dos saberes que compõem uma cultura, né? Ou seja, gente, a educação é exatamente o quê? É você passar conhecimento, passar aprendizado para alguém. Existe essa educação formal, essa educação que a gente está tendo agora é um tipo de educação formal, porque nós estamos dando uma disciplina, mas existe a educação informal, a educação da vida, a educação que a gente aprende no dia a dia. Por isso que a gente fala que o processo de aprendizagem, ele vai do nascimento até a morte. Por quê? Porque nós estamos aprendendo continuamente. Então, o que a gente pode entender? Que a educação, ela pode ser pensada a partir de que aspectos, né? Vamos ver o que é que vem aqui no próximo slide. Tá? A educação, ela, como eu acabei de falar, né, é constituinte do ser humano, está presente na vida desde o nascimento até a morte, até mesmo porque nós não nascemos seres humanos prontos e acabados, gente. A gente está em constante evolução e aprendizado, mas a gente precisa aprender, em essência, o ser humano. Muitas vezes, principalmente nós, professores, principalmente quem abraçou a pedagogia, precisa ser humano, precisa desenvolver competências socioemocionais, de se colocar no lugar do seu aluno para compreender o momento que ele está vivendo. Isso, gente, é uma coisa nova, é uma coisa atual. Ao longo da nossa disciplina, eu vou estar falando para vocês da educação no Brasil atualmente e vou estar falando da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Que hoje está muito focada nas competências socioemocionais. Quem não sabe do que eu estou falando, já pode ir pesquisando, mas a gente vai estar falando sobre isso daqui, da importância de competências, né, socioemocionais que o professor deve ter,
tá certo? Para entender o seu aluno no desenvolvimento dessas. Deixa eu só colocar aqui uns exemplos de competência socioemocional. Acabei de falar uma, que é a empatia, mas tem a amabilidade, tem a resiliência, que nós estamos desenvolvendo essa competência agora, né? Como assim, professora, o que é resiliência? Resiliência, gente, é a gente passar por essas situações adversas, nós estamos passando por uma agora, desde o ano passado, com essa pandemia, que está mexendo com a gente em todos os sentidos, né? E a gente passar por uma situação adversa sem surtar, né? Ixi, professora, só usou o exemplo da pandemia, eu já estou surtando, né? Mas, assim, a resiliência, gente, é uma característica muito valorizada atualmente no mercado e muito exigida de nós, professores, muito exigida de nós, trabalhadores, tá certo? Porque é a gente passar por uma situação que a gente não passou e passar de uma forma em que a gente compreenda, em que a gente não surte mesmo, tá? É a gente entender o contexto, entender o momento e os slides não estão aparecendo aqui. Alguém me ajuda. A Isla sai e entra novamente, tá certo? Isso acontece, pode ser a Isa, né? Isso pode ser a sua internet. Então, gente, o significado de educação está intimamente ligado à visão do mundo, à visão da sociedade, do homem. Todo esse contexto que eu estou falando para vocês é exatamente para estar explicando isso daí, tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Passar para cá. Vai falando já do instrumento de transformação. Vale salientar o quê? Isso, capacidade de se adaptar a diferentes situações. Muito bem, Esther. Então, mas, gente, a educação, ela não é essa solução mágica para todos os problemas sociais, né? Até mesmo porque existe uma relação de reciprocidade entre educação e sociedade, ou seja, uma influencia a outra, né? Então, assim, seria muito bom se todos os nossos governantes priorizassem a educação da forma como ela merece, tá? Então, assim, a educação, ela pode colaborar com a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais democrática. É notório, é evidente que quando a gente tem essa sociedade mais justa e democrática, isso vai contribuir para o fortalecimento de uma educação de qualidade, uma educação sólida, uma educação eficiente, tá? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui no chat. Deixa eu colocar aqui. Ai, que legal! Eu normalmente eu pergunto no final o que é que vocês acharam. Gente, olha, não se preocupem, quem está entrando agora, essa aula fica gravada aqui na plataforma, tá? Depois vocês podem procurar, mas assim, a plataforma, ela fica cerca de 20 dias, depois apaga. Por quê? Porque são muitos professores do Brasil inteiro usando essa ferramenta. Mas o que é que eu faço? Eu baixo a aula e eu coloco no meu canal do YouTube. Porque estando no meu canal é para sempre. Você acessa lá, tá? E vai estar lá. Você procura a playlistzinha, História da Educação, aí eu coloco aula 1, 22 de março. Então, você vai lá, tá certo? Professor, e qual é o seu canal? Cláudia Ziezeme. Tá certo? Vai lá, criei esse canal mais por conta disso. Ok, Marcos, vou dar um abraço para ele, viu? Né? Marcos conhece meu filho, tá? O mundo pequeno, né? Sendo prazer aqui de ser sua professora. Espero aqui contribuir para o seu aprendizado. Então, pronto, o nome do canal, pronto. Então tá, gente. Vocês podem estar lá acessando. Essa aula eu devo estar postando até amanhã, tá certo? Mas só para informar para vocês que essa aula fica 20 dias aqui na plataforma, tá? Depois é que ela vai ser apagada, mas aí vocês não vão se prejudicar em relação a isso. Então, vamos voltar aqui para a questão da educação, né? Então, como eu estava falando, a educação, ela não é solução mágica para todos os problemas sociais. Até mesmo porque isso vai depender de outras políticas. Mas a educação, ela colabora, gente, para essa construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais democrática, tá certo? É importante a gente estudar a história da educação, porque, olha, ao longo do início da nossa aula, né, que já está finalizando,
né? Esses 50 minutos vão ser os 50 minutos mais rápidos para quem gosta de falar como eu, tá certo? Pode até ser que a gente passe alguns minutos do horário, porque a nossa aula é de 18h30 às 19h20, tá? Mas é até um exercício para mim também, né, de estar passando o conteúdo nesse horário, porque assim, às vezes eu posso estender 5 minutinhos, mas às vezes você não pode ficar depois do horário, né? Então, vamos procurar contextualizar tudo que eu organizei nesse momento de 50 minutos. Então, a gente já contextualizou história, a gente já contextualizou educação, a gente contextualizou história da educação. Então, é importante estudar a história da educação? Pelo que nós vimos aqui, eu acredito que sim, não é? Até mesmo por quê? Porque nós vamos ter uma disciplina o semestre inteiro. Então, estudar a história da educação é a maneira ideal para contribuir com a melhora da educação atual. Por quê? Porque é por meio desse estudo, tá certo? Pessoas em décadas passadas estudaram e transformaram a educação. Porque é por meio desse estudo, propriamente dito aqui da nossa disciplina, a gente vai conhecer os percalços, né, as dificuldades que outros educadores já enfrentaram, as reformas educacionais que já foram realizadas, a resistência que as ideias inovadoras devem ter trazido, porque, gente, olha, é natural a gente resistir. Nós, enquanto ser humano, a gente se adapta muito fácil, a gente tende a se acomodar, tá certo? Então, vem uma ideia nova, dependendo do perfil que você tem, você, ixi, não, minha filha, tá tudo bem aqui na minha zoninha de conforto, eu conheço, tá tudo tranquilo, essa criatura vem lá, não sei de onde, querer mudar tudo aqui, vou não, né? Como tem pessoas que adoram coisas novas, e são aquelas pessoas que compram a ideia e vão adiante, mas o ser humano, ele pode ser resistente, ele pode ser inovador, vocês imaginem aí como essas reformas devem ter provocado essa resistência. Tá? Então, assim, estudar a história da educação se revela extremamente importante, porque à medida que a gente vai estudando, vai possibilitando o quê? Ampliar o nosso raciocínio, ter clareza de ideias e, principalmente, gente, a reflexão crítica, tá certo? Principalmente, a gente poder, como é que eu posso dizer? A gente poder pensar naquele conteúdo. Eu concordo com ele? Concordo por isso, por isso. Eu discordo dele? Discordo por isso, por isso. Né? Então, assim, o estudo da história da educação vai possibilitar a gente compreender isso, essas relações de poder, os mecanismos de exclusão que são produzidos e reproduzidos nesses diferentes contextos sociais, né? Para quê? Para que a gente possa, a partir dessa criticidade, dessa reflexão, alavancar as mudanças, que foi o que aconteceu ao longo desses anos, ao longo de todo esse histórico que a gente vai estar vivenciando, como eu falei aqui, né? A gente vai começar lá dos povos primitivos, vamos passar pelo Egito, vamos passar pela Grécia, pela Idade Média, Renascimento, Iluminismo, até chegar aqui no Brasil, no tempo dos jesuítas, a educação de elite, tá? Até a escola atual. E nós vamos compreender todo esse contexto, as mudanças que aconteceram, que fizeram superar o quê? As condições sociais, né? Tá? Então, gente, é uma disciplina muito gostosa, tá certo? Eu peço que vocês leiam, eu peço que vocês baixem o material, a gente está na unidade 1, quem está acompanhando já viu que eu já falei o primeiro tópico, na aula que vem a gente contextualiza, tudo bem, Hilder, tá? Lembrando que nossa aula começa 18h30, 18h30 até 19h20, fica gravada aqui no Teams, mas eu também posto no meu canal do YouTube, porque depois de 20 dias o Teams apaga e você tem a sua aulinha salva lá no canal da tia, tá? Então, gente, vocês já viram que teve a acolhida no começo da aula, né? Tem aluno meu que sugere que depois que a disciplina termine, eu faça uma lista no Spotify das músicas da acolhida, né? É até uma ideia, tá? Eu normalmente trago
uma mensagenzinha de reflexão no final da nossa aula, né? Então, eu trouxe hoje uma mensagem da Mafalda. Quem não conhece a Mafalda é um personagem de um cartunista argentino. A Mafalda, gente, nasceu na década de 50, foi na década de 60, para uma campanha publicitária na Argentina. Mas ela ganhou tanta visibilidade que até hoje, né, a Mafalda ela é utilizada em aulas, em palestras. Por quê? Porque o perfil da época era exatamente o quê? Um personagem contestador, um personagem... Vocês ainda vão ver outras tirinhas dela por aqui. Vocês vão ver que ela contesta, ela não aceita as coisas goela abaixo, né? Ou seja, ela tem esse senso crítico. Então, foi que eu trouxe aqui para a gente refletir aqui, ó. É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. Não adianta, gente, nós, enquanto educadores, enquanto professores, nós não sermos humanos. Nós precisamos ter empatia para a gente se colocar no lugar dos nossos alunos, para poder compreender o processo histórico que ele vivencia, né? Então, assim, sejam muito bem-vindos ao mundo da educação. É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente entra nesse mundo para a gente sair, sai mais não, viu? Porque vicia, e é um vício bom a gente exatamente passar um pouquinho do conteúdo que a gente sabe e saber que está transformando o seu aprendizado, isso é muito gratificante. Agora eu vou dizer assim, não tem Mastercard que pague, tá certo? Então, assim, vou encerrar aqui a apresentação, espero que vocês tenham gostado da aula, coloca um emojizinho aí, né, tá? Nós somos muitos, então não dá para abrir câmera, porque senão fica muito lento. Então, assim, tem muita gente que está perguntando do material, eu vou tentar ver aqui o que vocês estão perguntando para tentar responder, até mesmo o pessoal que chegou agora, tá? Então, vejam só, o material já está aqui na nossa plataforma, eu coloquei todas as 4 unidades. Ai, que legal, vamos colocando aí os emojis aí. Eu coloquei todas as 4 unidades e o slide, tá certo? Então, vocês podem estar baixando esse material, tá certo? As aulas ficam gravadas aqui na plataforma por 20 dias, mas eu tenho um canal no YouTube, que depois, que se for apagado daqui, você pode estar assistindo lá. É provável que essa aula de hoje já esteja amanhã no meu canal. Professor, e qual é o seu canal? Cláudia com K. Se botar com C, vocês não vão achar. E esse meu sobrenome alemão aí, que até hoje eu tenho dificuldade para pronunciar. Tá certo? Então, assim, gente, vou parar a gravação aqui. Parando a gravação.